um consenso hoje no Brasil. A criação ilegal de gado é a principal causa de desmatamento da floresta amazônica. Boa parte desses rebanhos ocupa terras públicas ou áreas de preservação. Viviane Rosa esteve no interior do Pará e mostra por que ainda é tão grande o desafio de acabar com o chamado boi pirata. Até onde a vista alcança, o que se vê são troncos presos ao solo e plantas reduzidas a cinzas. O que antes era parte da floresta amazônica virou um imenso cemitério de árvores. A maioria foi levada por madeireiros. Outras acabaram consumidas por incêndios provocados por poceiros que desmatam terras públicas para transformar a área em pasto. O que está devastando a Amazônia? É a expansão da fronteira agropecuária. Existe uma área denominada Arco do Fogo ou Arco do Desmatamento, que a cada ano ela vai avançando sobre a porção virgem da floresta. Na Amazônia é difícil encontrar fazendeiros que trabalham dentro da lei. Mais de 90% dos desmatamentos foram feitos sem autorização do Estado. A estimativa é que 75% das áreas devastadas tenham virado pasto. Segundo o Greenpeace, nenhuma outra atividade no mundo causa tanto desmatamento quanto a criação de gado no Brasil. É a chamada grilagem da terra, né? Uma terra pública, um particular ali se instala, desmata aquela propriedade e usa aquela área para a produção de gado. Uma posse ilegal que custou só nos últimos 23 anos o desaparecimento de quase 400 mil quilômetros quadrados da vegetação nativa. No primeiro e segundo ano eles desmatam e plantam mandioca, plantam milho, arroz. A partir daí o solo fica mais fraco e eles jogam capim. E aí joga 1, 2, 3 cabeças de boi e vai crescendo o rebanho e eles vão entrando na floresta e desmatando e plantando mais capim. E isso é uma coisa, é uma bola de neve. Foi assim que esse ex-agricultor virou pecuarista. Seu Adalgiso admite que para criar 200 cabeças de gado, desmatou uma área de 260 hectares, o equivalente a 260 campos de futebol. O mais grave é que a região incendiada por ele fazia parte de um dos ecossistemas mais ricos da floresta, o Parque Nacional da Amazônia. Ele sabia que a área era pública, mas garante que nem imaginava ter construído todo o patrimônio dentro de uma unidade de conservação. Porque não tinha uma placa, não tinha nada, que ninguém sabia, né? Os fiscais confirmam que até pouco tempo não tinha mesmo. Os limites da unidade foram definidos há 37 anos, mas nenhuma placa sobre a existência da unidade foi colocada aqui. Os moradores continuaram ocupando as terras. Quem chegou depois também não foi incomodado pela fiscalização. Foi assim que as 12 comunidades que vivem aqui devastaram juntas 28 mil hectares do parque. Quando o Instituto Chico Mendes constatou o estrago que seu Adalgiso havia feito na mata, o crime já havia prescrito. A luta agora é para que ele desocupe a terra invadida. O que a gente vai multar ele é por impedir regeneração com a manutenção do pasto, né? E essa multa pode chegar a quanto? Pode, no tamanho dessa área dele aqui, chegar a mais de R$1.300.000. Mas autuações e multas parecem não intimidar os fazendeiros. Eles simplesmente ignoram as punições. Seu Manuel, dono de 70 cabeças de boi, já foi avisado que vai responder na justiça pelo desmatamento de 80 hectares. Mas se limita a dizer que não pode fazer mais nada e que daqui só sai obrigado. Eu não tenho condição de comprar outra terra em outro lugar. Tudo que eu tinha está aqui dentro, senhora. A esperança de quem construiu a vida aqui é que o governo faça uma nova delimitação do parque. Nós queríamos que o governo cedesse para nós, né? E pode ser que ceda mesmo. O Congresso Nacional discute um projeto de lei que pretende tirar dos limites da unidade parte da área desmatada. A proposta tem o apoio até do Instituto Chico Mendes, mas todos aqui sabem que a medida não vai significar o fim dos conflitos. Os fiscais do parque garantem. Hoje, todas as pessoas que vivem aqui sabem que essa é uma unidade de conservação. O problema é que muita gente continua desrespeitando a lei. Não é difícil encontrar por aqui áreas como esta, recém-desmatadas. Quem tem a missão de proteger o parque reclama das condições de trabalho. Para vigiar a área de 1.300.000 hectares, são apenas 4 fiscais. Esse parque ele atinge 2 estados, atinge 13 municípios, tem uma estrada federal que atravessa o parque de meio a meio.
Então realmente insuficiente essa quantidade de funcionários para manter o parque como deveria ser. O acesso às fazendas é precário. Para chegar a essa área desmatada, por exemplo, nós pegamos uma estrada de terra e percorremos cerca de 50 quilômetros de atoleiros e pontes improvisadas. Tem locais que você só chega de helicóptero ou de embarcação e aí você leva dias e dias. No período chuvoso, um trecho de 100 quilômetros você leva às vezes um dia inteiro ou mais para transpor. Mesmo com as limitações, os órgãos ambientais têm denunciado e alguns poceiros estão na mira do Ministério Público Federal. Na operação batizada de Boi Pirata, procuradores fizeram um levantamento e denunciaram os responsáveis pelo desmatamento de 157 mil hectares no Pará. Se forem condenados, os fazendeiros poderão ter de pagar cerca de 2 bilhões de reais de indenização pelos prejuízos que causaram. Donos de supermercados foram avisados que, se continuassem comprando carne de quem desrespeita a lei, também seriam responsabilizados pelos danos ambientais. Muitas redes de varejo do país aderiram à campanha Carne Legal e deixaram de negociar com fornecedores irregulares. Desde 2008, quando essas ações começaram a ser tiradas do papel, o índice de desmatamento na floresta amazônica finalmente começou a diminuir. A gente acredita que, expandindo esse trabalho para a Amazônia, trabalhando no rastreamento de outras atividades, como a madeira e a própria soja, a gente consiga alcançar o desmatamento zero na região num período mais curto do que se imaginava, inclusive pelo próprio governo federal nos acordos assumidos internacionalmente. Mas esse dono de frigorífico denuncia. A iniciativa, que deu certo em muitas cidades brasileiras, foi ignorada em Itaituba, no interior do Pará. Nós não temos aqui uma fiscalização nenhuma. A cidade está parada em fiscalização da carne. O abate clandestino está total. Este morador, que não quis se identificar, confirma: quase nenhum produtor da região tem o cadastro ambiental rural. Se for hoje parar para trabalhar 100% legalizado, o frigorífico fecha as portas porque não tem condição de abastecer. Quem entende do assunto não tem dúvidas. Conscientizar o consumidor é fundamental. Se ele se negar a comprar carne de uma terra ilegal, aí essa pessoa ela vai procurar uma outra terra, né? Vai até alterar, né, a sua propriedade, né, para exercer de forma lícita, porque senão ele vai ter prejuízo. Quando o consumidor começa a ser um consumidor mais atento, isso vai repercutir no modo de produção da Amazônia e vai ajudar, sim, para que o desmatamento seja zero.